Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu polvo, e aí, minha pólvora, sou eu, o André Arruda, e esse é mais um Bom Dia. Bom dia pra quem, meu amigo? Bom dia. Pois bem, quintou no quintal, é quinta-feira, é a quinta-feira nacional, quinta-feira nacional é sacanagem, né? E assim, é muita coisa aí para falar, inclusive algumas coisas assim bem chatinhas. Mas a primeira notícia é a seguinte. Aconteceu ontem de manhã, né? O ex-ministro da Educação, que teve naquele escândalo dos pastores, o Milton Ribeiro, foi preso pela Polícia Federal a manhã passada, de ontem, né? Os advogados dele estão pedindo aí para soltar, para pedir ter acesso à decisão que autorizou a prisão. Tudo bem, beleza. Não, soltar não. Mas acesso à decisão que autorizou a prisão, não. Porque assim, ele tem influência, ele vai chamar os pastores, vai falar com as pastoradas dele lá, assim, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, não. O fato é que, assim, existiu tráfico de influência. Foi colocado padrões que favorecessem as igrejas, né? E tudo mais. Então, gente, isso é um caso escancarado de corrupção, tá? É um caso escancarado de corrupção, e esse caso de corrupção ele vai ter que ser apurado e punido. Só que o que aconteceu? Na época em que o ministro Milton Ribeiro estava na Berlinda, o presidente Bozo, ele disse assim: eu vou pôr a cara no fogo pelo Milton, né? Eu ponho a minha cara no fogo, ele é de confiança, não sei o quê, não sei o quê. Hoje já mudou o discurso, né? Falou que tinha que punir, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. Então, olha, filho, pode passar aí o óleo diesel, que tá caro, né? Na cara e taca fogo, porque realmente O fato é que haveria uma CPI do MEC, né, para apurar isso, e não teve. Então, gente, vamos... Então, nós temos aí um problema muito sério, né, que esse Brasil é um Brasil de pessoas de bem que fazem o mal. Não tem outra explicação, né? É a banalidade do mal. É fazer o mal e considerar como algo banal. Como o que aconteceu da juíza de Santa Catarina, que não permitiu o aborto legal de uma criança que foi estuprada, né? O Ministério Público Federal recomendou que o hospital realize o aborto legal na criança vítima de estupro. Eu estava ouvindo ontem de manhã, na verdade o episódio é de anteontem à noite, mas eu costumo ouvir pela manhã, que é o podcast do Nexo Jornal, né? E nele tem a notícia de que havia um laudo médico atestando que a gravidez dessa menina era de altíssimo risco, tá? Então assim, eu lembro que ontem teve um comentário de um seguidor a respeito disso,
Esse argumento que ele passou acabou caindo por terra. Caiu por terra, né? Então, gente, vamos contemporizar. E aí, para variar, os bozolinos, né? Os bovinos, né? O filho do Bolsonaro elogiou a juíza que quis manter a gravidez de garoto estuprado. Para variar, né? Porque é o seguinte, olha só como esse povo é canalha, né? Quando é criança vítima de estupro e é um aborto legal, tem que deixar viver. Mas quando é um jovem da periferia que é morto pela polícia, tem que deixar morrer. É isso mesmo? É essa hipocrisia? A vida só vale para a vida ela tem um valor relativo, né? Então, assim, vidas são vidas, tá? Só que no caso aqui dessa menina, das crianças que foram estupradas, né? Porque tem vários casos, até esse comentário relatou que tinha 19 mil adolescentes de 10 a 14 anos tiveram filhos, né? Mas o ponto aqui é que isso é exceção e não regra, porque são potencialmente gestações de altíssimo risco. Então, não faz sentido nenhum defender esse tipo de coisa, tá? Porque, no fim das contas, pode correr o risco de tentar salvar 2 vidas e perder 2. Porque aí pode a menina grávida morrer de complicações por parto e a criança, pelo fato de o bebê, né, que nascer dessa menina, né, correr o risco de morrer também por malformação. Então acho que esse tipo de argumento torpe, para justificar isso, não se justifica, entendeu? Inclusive, até mesmo esse lá estava dizendo assim, que se manter essa gestação, essa moça, ela pode não mais poder ter filhos. Então, se isso, ou seja, vai privar ela o direito de ser mãe de uma forma planejada, de uma forma desejada. Então, me desculpe, né? E esse é o Brasil que nós vivemos, tá? Esse é o Brasil que nós vivemos. Falar em Brasil que nós vivemos, a justiça decretou a prisão preventiva do procurador que espancou a chefe em São Paulo, né? Entendeu? Porque também a agressão que ele fez foi, eu acho que assim, como é que eu posso dizer? Lesão corporal gravíssima, né? Eita preula. Lesão corporal gravíssima, né? E agressão e lesão corporal grave, né? Por assim dizer, né? Então acho que o que foi feito ali foi um cúmulo do absurdo, né? A perícia da Polícia Federal confirmou que os restos humanos que foram encontrados lá na Serra Serra do Japeri, eu esqueci o nome mas fica lá no Amazonas, né?
são realmente de Dom e Bruno, né? Confirmou, infelizmente, né? Na verdade, era fato, mas realmente foi isso que aconteceu. Os servidores da FUNAI vão entrar em greve e vão pedir a demissão do chefe do órgão, que foi, na verdade, qual é o ponto aqui? O chefe do órgão, né? O chefe do órgão é um infiltrado para destruir a FUNAI, né? O fato é esse, né? Então, assim, tá havendo um levante, né, do pessoal da FUNAI realmente em relação a esse caso ali. E segue o baile, né? Que mais? A atriz Marilu Bueno, atriz de Salve-se Quem Puderes, Guerra dos Sexos, faleceu, né, aos 82 anos no Rio de Janeiro, tinha 62 anos de carreira, gravou até na pandemia, foi realmente uma grande perda, né, para a teledramaturgia brasileira, né. A média móvel de mortes da Covid ficou estável após 12 dias de alta. Então, em São Paulo costuma ser um termômetro, né? Então, as internações desaceleraram pela primeira vez em 8 semanas. Então, pode ser que volte a uma situação controlada. Pode ser, mas, assim, esse é que é o grande problema, é que, assim, perdeu parâmetro, né? Perdeu parâmetro, né? Porque tá tudo liberado, o pessoal tá tudo liberado e todas as coisas então. E chegamos a essa situação. O homem xingou e jogou banco em mulher que beijou a namorada num bar lá em São Vicente, São Paulo, né? É um caso clássico de homofobia, para variar, homofobia, lesbofobia. Foi feito boletim de ocorrência. Uma das moças desse casal de mulheres foi atingida por um banco, né? E teve escoriações, teve outras coisas assim, e é complicado, né? Complicado mesmo, né? A Mega Sena acumulou de novo, o próximo concurso vai sortear 80 milhões de reais. É um prêmio bastante substancial, né? Só que agora não vale tanto assim, né? Justamente por causa dessa questão de inflação, né? Hoje não tá difícil, né? Tem aqui uma questão de Bolsa Caminhoneiro, né? Que fere a lei eleitoral e a PEC tenta burlar, né? Então assim... aquela história, né, que o Bolsonaro quer fazer um agrado para os caminhoneiros. Só que o que acontece aqui? Se, por exemplo, partidos políticos fizerem, por exemplo, colocarem uma ação direta de inconstitucionalidade em cima dessa PEC, essa PEC já nasce morta, né? E aí a casa caiu, né? Porque não vai ter como agradar os caminhoneiros, e os caminhoneiros já estão putos da vida com o Bolsonaro, vão abandonar o Bolsonaro, vão, no mínimo, fazer uma campanha forte para votar em qualquer outro menos nele, ou então, na hipótese mais forte, é greve. E aí, se ocorrer uma greve do caminhoneiro, aí que eu digo para você, só resta uma coisa: se estourar uma greve do caminhoneiro, da mesma forma que aconteceu em 2017, 2018, só vai restar uma coisa a fazer o Jair Bolsonaro: renunciar ao cargo. Porque ele vai perder totalmente o controle da situação. É lógico que como é que é? Eu esqueci o nome dele. A vaidade dele não vai permitir, né? Mas eu acho que seria uma saída pela tangente, mas só que assim, é uma saída pela tangente, mas o cara vai
acabar tendo aí uma situação aí bastante lascada aqui, tá? Pessoa ligada ao pastor fez depósito à mulher de Milton. Olha só, então é uma rede sinuosa, como estava falando aí da prisão, né? E assim, menos de 47% tomaram a dose de reforço de vacina. Isso é aquela preocupação que eu falei em vários episódios anteriores, né? Só que tem uma novidade aqui, é uma novidade que me agradou muito. Eu sou de Diadema e em Diadema a gente, desde ontem, está liberada a vacinação da 4ª dose para maiores de 40 anos. Ou seja, eu vou me vacinar com a 4ª dose, né? Que beleza, que maravilha, né? Assim, eu vou falar sobre... Tem aqui a história do Luva de Pedreiro, né? Porque parece que o agente ficou com o dinheiro dele, tá cobrando demais para ele fazer muito vídeo. E assim, cara, assim, mesmo que ele seja um sucesso da internet, acho que tem que fazer a questão dentro do ritmo, né? Eu acompanho influenciadores digitais e tiktokers, e assim, chega num momento que assim, tem que tomar muito cuidado, primeiro, para não banalizar a imagem do influenciador. Então, se o influenciador ficar toda hora colocando coisa nova, esse influenciador ele pode passar a ser lugar comum, passar a ser carne de vaca, por assim dizer, e aí perder perder parte do seu sucesso, entendeu? Então assim, eu tenho toda a solidariedade a esse menino, né? Que fez muito sucesso, né? Só que assim, a ganância, né, empresarial fez mais uma vítima, porque esse menino ele tá sendo cobrado para fazer coisa toda hora, e não é assim que a coisa funciona, cara. Eu acho que ele começou a fazer sucesso por conta da naturalidade, né, das coisas que ele fazia, né, o receba, né, que virou o bordão de tudo quanto é lugar, entendeu? Receba, né? Segue o baile, né? Agora, tem um vídeo que passou ontem, cara, que eu fiquei assim tocado, fiquei muito emocionado, muito sentido com o que aconteceu. Bem, no Rio de Janeiro foi aberta uma cozinha, uma coisa assim. Deixa eu ver se eu lembro, se passou aqui. Chama-se Prato Feito. Como é que eu posso te dizer? É uma cozinha popular, né? Um restaurante popular, né? Em que as pessoas, por um valor baixo, né? Se alimentam, né? Eu não sei se é o valor baixo ou é de graça, eu não sei. Mas tem uma história aqui da Dona Janete. Ela perdeu o esposo, perdeu a filha, perdeu o emprego, está passando necessidade, tem crianças para sustentar e começou a chorar, né?
contando a história dos momentos difíceis que a fome está causando. Eu tinha visto de relance ontem pela manhã, mas mandaram o mesmo vídeo no WhatsApp, eu resolvi ver por inteiro. Gente, mano, é de chorar mesmo. É de colocar lágrimas nos nossos olhos, porque dá uma tristeza muito grande ver as pessoas nessa situação tão desesperadora da fome, né? E assim, vira e mexe, uma outra pessoa que eu tenho contato me pede uma ajuda, me pede um alimento, tá fazendo rifa, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, porque a situação tá difícil para muita gente. E ver uma coisa dessa, se você não se sentiu tocado por essa história da dona Janete, lá do Rio de Janeiro, você tá podre por dentro. Tá? Porque não tem explicação, né? Não tem essa história de porquê, gente. É uma coisa que dói muito ver essa situação de fome, essa situação de carestia, essa situação de miséria, essa situação de gente passando necessidade, não ter o que comer, não ter onde morar, não ter como viver, tá endividado, tá numa situação difícil. Tem muita gente no perrengue. Milhões de brasileiros endividados. Mais de 33 milhões de pessoas passando fome nesse Brasil. 1 em cada 6. 1 em cada 6. Ô, meu pai. É até difícil encerrar o episódio de hoje com uma situação dessas. Mas eu gostaria de encerrar esse episódio pedindo que todos nós possamos pôr a mão na nossa consciência. Pôr a mão na nossa consciência de entender a situação que nós estamos vivendo. E que a situação que nós estamos vivendo exige mudanças, exige atitudes e exige de nós sensibilidade. A gente precisa ter a sensibilidade de entender o mundo em que vivemos. A gente precisa ter a sensibilidade de ter empatia com a situação do outro, que acho que é uma das coisas que mais estamos perdendo. Sim, estamos perdendo muito a empatia. Estamos perdendo muito a empatia porque é aquela história, farinha pouca, meu pirão primeiro. Será? Não. Não devemos abdicar da nossa humanidade em nome da competitividade, do nosso instinto de sobrevivência. Não devemos. Se nós quisermos mudar essa situação, se nós não quisermos viver numa situação constante de sermos vingança e vingados,
vingados e vítimas de vingança, derrotados e vencedores, vencedores e vencidos. Nós precisamos entender o valor da empatia, o valor da humanidade e o entendimento que nós somos uma enorme comunidade de pessoas diversas que podem transformar esse mundo para melhor. Tem espaço para todo mundo. Tem. As pessoas estão, inclusive, mais conscientes do papel de família, que é um ponto importantíssimo. Porque família, mais do que o laço sanguíneo, é um laço afetivo. E mais do que ser um laço afetivo, é um sentimento de irmandade que transcende qualquer coisa em relação a sangue. E com essa mensagem eu encerro esse episódio de hoje, que nós possamos ser mais humanos. Um beijo no coração de vocês, cuidem-se, tá? E até amanhã, sexta-feira, mais um episódio de Bom Dia Pra Quem? E esperamos que com mais sorrisos do que lágrimas. Um beijo. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.